sexto ano. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Dando continuidade ao nosso capítulo 5, vamos agora aqui debater um pouco sobre a posição relativa de duas retas, certo? Para nós, do sexto ano, vamos aqui trabalhar com 3 posições relativas entre duas retas. Que posições são essas? Vamos aí, pessoal, discutir, certo? Quando duas retas são paralelas, quando duas retas são concorrentes oblíquas e quando duas retas são concorrentes perpendiculares. Então, ao final desta aula, você, aluno do sexto ano, tem que conseguir olhar para duas retas e definir se elas são paralelas, se elas são concorrentes oblíquas ou se elas são concorrentes perpendiculares. Para fazer isso, vocês vão ter que prestar atenção aí nas características, certo, de cada posição e principalmente na informação com relação aos ângulos. Beleza? Então vamos lá, juntos, aprender aqui a posição relativa entre duas retas. Vem comigo. Bom, pessoal, nossa primeira posição entre duas retas a ser estudada são as retas paralelas. Observem a telinha aí. Observaram? Então, já perceberam aí que as retas paralelas são duas retas que estão no mesmo sentido, né? E elas não se tocam nem se cruzam, ou seja, elas não formam ângulos entre si, beleza? Então, o que são retas paralelas? São retas que estão no mesmo sentido, não se tocam e não se cruzam, assim, não formam ângulos entre si. Observe a telinha aí e verifique que a gente tem 3 possíveis sentidos, né? Ou elas vão estar na horizontal, ou na vertical, ou aqui no nosso chamado inclinado. Então, retas paralelas são aquelas retas que estão no mesmo sentido, certo? Porém, não se tocam, não se cruzam e não formam ângulos entre si. Elas podem ser na horizontal, como temos aqui o primeiro exemplo, assim como podem ser na vertical, como temos aqui o segundo exemplo, ou podem ser inclinadas. O importante é que, para ser retas paralelas, as duas retas elas não se tocam, não se cruzam, não formam ângulos entre si. Porém, elas sempre estarão no mesmo sentido. Compreendeu? Vem comigo. Bom, pessoal, agora a gente tem as concorrentes oblíquas. Quando duas retas podem ser chamadas de concorrentes oblíquas, Silvestre? Primeira informação importante. Para que duas retas sejam chamadas de concorrentes, elas precisam se cruzar, certo? Se as duas retas se cruzam, elas já recebem o nome de retas concorrentes. Aí eu tenho que identificar se são concorrentes oblíquas ou se são concorrentes perpendiculares. Neste caso, eu trouxe as concorrentes oblíquas. Como eu vou identificar que duas retas são concorrentes oblíquas? Primeira coisa, se cruzam, certo? Segunda coisa é que elas vão formar ângulos diferentes de 90 graus, ou seja, vão formar aí ângulos agudos ou ângulos obtusos. Então, duas retas são ditas concorrentes oblíquas quando se cruzam, formando ângulos diferentes de 90 graus. A gente sabe que o ângulo 90 graus é aquele ângulo reto, né? Isso que tem o formato de L. Então, aqui a gente observa que os ângulos formados nas duas retas não são em formato de L, ou seja, não são 90 graus. Aqui também, quando as retas se cruzam, formam aqui 4 ângulos, né? Esse aqui de cima, esse do lado, esse de baixo e esse aqui do outro lado. Nenhum tem formato de L, então nenhum é de 90 graus. Sendo assim, duas retas são chamadas de concorrentes oblíquas quando se cruzam, formando 4 ângulos não retos. 4 ângulos que não são de 90 graus. Compreendeu? Vem comigo. Pessoal, já aqui a gente tem as concorrentes perpendiculares. O que seriam as concorrentes perpendiculares, Silvestre? É justamente as que se cruzam formando ângulos retos. Lembrando que as concorrentes oblíquas, elas se cruzam formando ângulos não retos.
Já aqui, ó, as concorrentes perpendiculares sempre vai ter esse formato, o formato de cruz, onde eu posso identificar, ó, 4 ângulos de 90 graus. Eu tenho 1, 2, 3, 4 ângulos retos. Então, eu posso afirmar que retas concorrentes perpendiculares são aquelas retas que se cruzam formando 4 ângulos retos, ou seja, 4 ângulos de 90 graus. E sempre ela vai ter o formato aí de cruz, para que a gente possa identificar de uma forma mais simples, né? Então, pessoal, vamos aqui comigo. Fazendo aí uma breve revisão. Eu tenho que duas retas podem ser paralelas, concorrentes oblíquas ou concorrentes perpendiculares. Ela é dita paralela quando não se cruzam, não se tocam, não formam ângulos entre si, porém estão na mesma direção, certo? Já as concorrentes oblíquas, elas se cruzam, certo? Formando 4 ângulos não retos, ou seja, 4 ângulos diferentes de 90 graus. Já as concorrentes perpendiculares, elas se cruzam, porém formam 4 ângulos de 90 graus, 4 ângulos retos. E sempre as concorrentes perpendiculares vai ter esse formato aí de cruz. E aí, conseguiu entender? Creio que sim. Vamos pensar um pouco? Bom, pessoal, vamos aqui. Observem essa imagem aí na tela. A gente pode observar, né, que temos aí 4 retas. A reta a reta B, a reta C e a reta D, beleza? Agora, eu quero que vocês identifiquem as posições relativas das retas. Como assim, Silvestre? Vamos aqui, ó. Vamos identificar a posição relativa entre a reta A e a reta C. Olha aí para o desenho. A reta A temos aqui, certo? A reta C é essa daqui. Então, pessoal, a reta A e a reta C, elas se cruzam, correto? Se elas se cruzam, a gente já sabe que são retas concorrentes. Aí eu tenho que identificar se é concorrente oblíqua ou se é concorrente perpendicular. Como eu faço para identificar? Eu vou observar o ângulo. Ó, no caso aqui, aqui é o cruzamento, certo? Eu tenho ângulos não retos. Eu tenho ângulos que não são em formato de L. Ou seja, eu tenho 4 ângulos não retos. 4 ângulos que são menores ou maiores do que 90 graus. Sendo assim, eu posso afirmar que a reta A e a reta C são retas concorrentes oblíquas, porque elas se cruzam formando 4 ângulos não retos. Compreendeu? Vem comigo. Vamos para mais um, pessoal. Olha aí. As retas A e D, na concepção de vocês, elas têm qual posição? Vamos observar. A reta A é esta daqui e a reta D é esta daqui. Vamos ver, ó, que elas conseguem se cruzar, não é isso? Se elas se cruzam, você já sabe que elas são concorrentes. Agora, tenho que identificar se são concorrentes oblíquas ou concorrentes perpendiculares. Como é que eu faço isso? Com base nos ângulos. Observa aqui, pessoal, o cruzamento delas duas. Eu tenho ângulos retos aí. Eu consigo observar claramente que não tem nenhum ângulo em formato de L. Então, eu não tenho ângulos retos. Se existe o cruzamento de duas retas e elas não possuem ângulos retos, isso quer dizer que elas são concorrentes oblíquas. Concorrentes oblíquas. Duas retas que se cruzam, formando aí 4 ângulos não retos. Compreendeu? Bora para mais um. Vamos lá, galera. Olha aí. As retas B e C. B e C apresentam aí qual posição? Eu observando, a reta B é esta daqui, né? Ó. E a reta C é esta daqui. Eu já consigo identificar que a reta B e a reta C se cruzam. Então, se elas se cruzam, já sei que são retas concorrentes. Agora, eu vou visualizar se são concorrentes oblíquas ou concorrentes perpendiculares. Como? Observando os ângulos. Observa aí o cruzamento da reta B com a reta C. Formam ângulos em formato de L, não é isso? Formam 4 ângulos retos. Se formam 4 ângulos retos, isso quer dizer, ó, que as retas B e C são retas do tipo
concorrentes perpendiculares. Por quê? Porque se cruzam formando 4 ângulos de 90 graus. Entendeu, né? Bora para mais um. Galera, e agora? As retas B e D. Olha aqui, ó, retas B e D. No desenho, eu identifico que a reta B é esta e a reta D é esta daqui. Já conseguimos aí identificar que elas se cruzam, não é isso? Então, se elas se cruzam, isso quer dizer que são retas do tipo concorrentes. Minha função agora é identificar se são oblíquas ou perpendiculares. Como eu faço para identificar se são oblíquas ou perpendiculares? Eu vou observar os ângulos que estão formados no cruzamento delas duas. Se for ângulos em formato de L, então eu sei que são ângulos retos. Assim, eu posso classificar como sendo retas perpendiculares. Se for ângulos que não apresentam formato de L, eu posso classificar como sendo concorrentes oblíquos. No caso, pessoal, identifico que aqui o cruzamento das duas retas apresenta ângulos em formato de L, ou seja, 4 ângulos de 90 graus. Se as duas retas se cruzam formando 4 ângulos de 90 graus, eu chamo essas retas de concorrentes perpendiculares. Concorrentes perpendiculares, que são as retas que se cruzam, formando 4 ângulos retos. Beleza? Bora para mais um. Bom, galera, nosso último exemplo. Vamos aí. Observem as retas C e D. Observem as retas C e D. Aqui, ó, eu tenho a reta C e aqui eu tenho a reta D, correto? Já consigo identificar que elas não se cruzam, então elas não são concorrentes. Eu também consigo identificar, ó, que a reta C está na horizontal e a reta D também está na horizontal. Elas apresentam o mesmo sentido. Então, se as duas retas apresentam o mesmo sentido, elas não se cruzam, não se tocam, não formam ângulos entre si, eu tenho retas o quê? Retas do tipo paralelas, que são aquelas retas que não se tocam, não se cruzam, porém estão no mesmo sentido. E lembre que elas não formam ângulos entre si. Beleza? E aí? Deu para entender? Agora é a sua vez. Vamos lá. Bom, galera, agora que a gente já finalizou a explicação aí sobre posição relativa entre duas retas, ou seja, que você já aprendeu quando duas retas são paralelas, quando são concorrentes oblíquas e quando são perpendiculares. Agora, para verificar se realmente foi absorvida a explicação, vocês vão colocar na página 147 do nosso livro, certo? Copiar e responder as questões 39, 40 e 41. Quando acabar de copiar e responder, vai mandar a foto para o meu privado. A foto pode ser enviada hoje ou pode ser enviada também amanhã, porém antes do início da nossa aula, certo? Então, agora é com vocês. Tchau, tchau. Bom desempenho.